Olá, bom dia. Estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma mensagem de esperança. Queremos agradecer você desde já pela sua companhia, né? Nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu coração, né? Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, estamos aqui para glorificar a Deus, bendizer o seu nome e exaltar na beleza da sua santidade. Também trazer uma palavra de vitória para a tua vida, né? Gostaria de saber de você como é que está aí o nosso áudio, se você está ouvindo bem. Se tiver, manda um alô aí pra gente, nós ficaremos muito gratos para saber realmente de você como é que está aí a situação aí do áudio, se você está ouvindo bem, né? Tá conosco já aí o pastor Ribamar, que Deus abençoe aí, Ribamar Amorim, né? Ribamar Amorim, Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que bom, né? Está dizendo que o áudio está muito bom e eu fico feliz por isso. Nós estamos aqui. Quero convidar você desde já para compartilhar essa live, né, para os seus amigos, para os seus colegas, que a bênção de Deus esteja aí sobre a vida de vocês. Hoje estamos fazendo aqui da nossa casa, você vai ouvir de vez em quando um barulhinho, porque estamos aqui no centro da cidade e de vez em quando passa um carro de som, passa uma moto e aí faz um barulhinho, né? E estamos fazendo de casa, né? Então você vai ouvir também água aí escorrendo, você vai ouvir um chiado aí e um batido de panela natural, lives doméstica, tá certo? Mas eu quero antes de tudo agradecer a você que entrou agora, vá compartilhando no nome de Jesus. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida nesta manhã. Sou o pastor Rubens, da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, e nós todas as manhãs temos trazido uma palavra de bênção nesta live, palavra de esperança, né? Um dia eu, outro dia o nosso irmão Zé Pereira, outro dia o irmão Sandro, a irmã Euda junto com o Charles, e também vez por outra a irmã Cleidinha e a irmã Edmara junto com o irmão Mauro, que faz lá de Patos, na Paraíba, né? Mas nós estamos aqui para abençoar a tua vida, e eu quero convidar você a ler um texto da palavra do Senhor nesta manhã, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Depois a gente salta para o versículo... Não, a gente vai ler diretamente até o 18. Eu sei que Deus tem uma palavra de vitória para o teu coração e também para a tua vida, tá bom? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Que Deus aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos ter um momento de oração? Deus, nós queremos
te agradecer pelo Espírito Santo que está em nós. Queremos te agradecer pela noite, queremos te agradecer pelo dia, pelo alimento, pelas vestes e moradia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo provém de ti, pois o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A tua habitação, o teu trono, é de ti que vem todas as coisas, toda boa dádiva, Senhor. E nós queremos te engrandecer por isso. Nesta manhã pedimos que o Espírito do Senhor possa trazer uma palavra específica ao coração daqueles que nos ouvem e nos assistem nesta hora. Que o teu Espírito possa promover, ó Deus, entendimento, possa promover discernimento, possa trazer paz e motivação para continuar fazendo o que te agrada, mesmo em meio à crise, a adversidades. Ajuda-nos, ó Senhor. Dê testemunho conosco por meio do teu Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer. Perdoa-nos os pecados, porque não há homem que não peque. Que o Senhor possa purificar a nossa consciência e possa, ó Deus eterno, inclinar o nosso coração para a obediência à tua vontade, revelada nas Escrituras. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero, nesta manhã, ressaltar o versículo de número 12, que diz: quanto quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quero citar aqui esse texto. Quando Paulo escreve esta carta, ele está preso. Tudo indica que é em Roma. E muitas coisas aconteceram até a sua prisão. E muita gente ficou sabendo da dificuldade que Paulo, então, estava enfrentando, né? Essa carta, apesar de ser uma carta escrita na prisão, percebe-se que o apóstolo Paulo ele está bem emocionalmente, que ele não está ansioso ou preocupado por causa da sua prisão, mas Paulo tinha a compreensão de que o que acontecera na sua vida tinha, primeiro, a permissão de Deus, segundo, o propósito de Deus. Por isso, ele não entra em crise, apesar de que a prisão é uma das formas de tribulação que é acometida muitas vezes uma pessoa de bem, né? E geralmente quando isso acontece, as pessoas elas entram em crise, né? Mas eu quero falar para você nesta manhã que Deus é especialista em agir em meio à crise, queridos. E a pergunta é: você está vivendo alguma? Mas eu tenho uma outra pergunta. De que maneira Deus pode agir em meio à crise que você está vivendo? Talvez você também se pergunte: o que é que isso vai contribuir para a glória e o louvor de Deus? Por que Ele permitiu essa crise na minha vida? Apóstolo Paulo estava vivendo esse momento de crise, né, de tribulação, e levou ele então à prisão. Mas o apóstolo Paulo, ele percebe que as suas tribulações são oportunidades, ou foram oportunidades criadas por Deus para que o reino de Deus fosse expandido, para que o evangelho fosse pregado, a ponto dele entender, né, que Deus preparou aquele momento com o propósito dele levar o evangelho às pessoas. Paulo estava naquele momento
do outro lado, ou seja, do lado errado da liberdade física, né? Mas ele não murmurou, né? E nessa carta poderosa à igreja de Filipos, ele escreve dizendo: quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar o evangelho, ou seja, as boas novas. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós olhamos para as crises, que nós olhemos para as tribulações como oportunidades para Deus ser glorificado na nossa vida e a gente cumprir o ministério que nos foi confiado, que é o ministério da reconciliação, o ministério de reconciliar os homens com Deus por meio do Evangelho. Essa deve ser a nossa visão diante de tudo que acontece na nossa vida. E eu digo isso por algumas razões. Primeiro, a Bíblia diz, queridos, que Deus está governando, cuidando de todas as coisas. Que nada acontece sem a sua vontade. Nem mesmo uma folha que cai, nem mesmo um cabelo que se torna branco ou preto, acontece sem o seu consentimento. Então essa é a primeira razão da gente entender, queridos, que nossas tribulações são oportunidades que Deus nos dá para cumprirmos o propósito da pregação do Evangelho, cumprirmos o chamado. Então, primeira razão, tudo acontece com a permissão de Deus. A segunda razão é que Deus, ele controla todas as coisas e governa todas as coisas. E que todas as coisas que acontecem na nossa vida coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve sobre isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. É mesmo coisas ruins, coisas más, né? Dores, perdas, angústias, tristezas provocadas por situações aflitivas que nós passamos, seja na área da família, seja na área da saúde, seja na área financeira. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam e que servem a Deus. Por nada acontece sem a permissão de Deus e sem ter realmente um propósito. Então Paulo entendeu que a sua prisão tinha um propósito. E Paulo então descobriu que Deus age nas suas tribulações, queridos. Que Deus cria oportunidade em meio à crise que Ele permite sobre a nossa vida. Por isso, como o apóstolo Paulo, nós não devemos murmurar. Se a gente serve a Deus e Ele cuida de nós, por que nós devemos murmurar? Nós devemos exercitar em primeiro lugar a paciência, em segundo lugar nós devemos pedir realmente sabedoria a Ele em como realmente agir. E em terceiro lugar, nós precisamos buscar discernimento. E para isso nós não devemos perder a visão de Jesus na nossa vida. O texto de Salmos 34, versículo 8 diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Olhar para Jesus é de fundamental importância para que a gente não venha entrar no desespero em meio à crise. Olhar para Jesus é de fundamental importância para que a gente possa buscar a sua vontade e buscar conhecer o que é que Ele quer com aquilo que tem acontecido na nossa vida. Mas para nós não é fácil, porque nós estamos sempre buscando conforto, bem-estar para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa família. E a gente está sempre buscando isso e ninguém quer viver crise, tribulação, lutas, ninguém quer viver assim.
Mas estas coisas acontecem, queridos, como um tratar de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, essas coisas acontecem porque nós vivemos num ambiente hostil, né? Num mundo dominado pelo maligno que promove todo tipo de sofrimento em relação aos servos de Deus, para que eles possam realmente enfraquecer na fé e abandonar o caminho. Nós devemos entender isso. Há uma razão do sofrimento. Primeiro, o pecado. O mundo, queridos, foi dominado pelo pecado, né? Então, o pecado, ele traz dores para as nossas vidas. Por isso, Jeremias escreveu: do que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados, não é? Então, os pecados traz consequência, e essas consequências nos levam a entrar em crise e também traz na nossa vida dores, né? E aí entramos em crise, ok? E o que é o pecado? Primeiro é errar o centro da vontade de Deus, errar o alvo do centro da vontade de Deus. Segundo é desobediência, é quebrar regras, normas estabelecidas, né? E o homem que vive nesse mundo, ele está no estado de rebelião, por isso se rebela contra Deus, contra tudo, e toda rebelião vai trazer consequências danosas, não é? E aí vem as tribulações, mas as tribulações são oportunidades de Deus agir. Nossas tribulações, queridos, podem ser oportunidades criadas por Deus para Ele expandir o reino de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender que nós fomos chamados com esse ministério da reconciliação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos entender que a nossa pátria não é esta aqui. A nossa pátria, ela é celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo e estamos nele de passagem. Deus tem um lugar melhor preparado para nós e nós precisamos estar sempre tendo esta visão. O grande problema é que hoje os cristãos são ensinados a querer o céu na terra. Você pode, você vai conseguir, invista em você, conquiste, né? Determine, né? Enquanto Jesus é de caminho diferente. No mundo tereis aflições, mas tenha coragem, não deixe que as aflições desanimem você e perca a visão da glória de Deus. Jesus vai por esse caminho, né? E o mundo vai trazer sofrimento para a vida de vocês, tá entendendo? Mas vocês são vencedores em todas as lutas e tribulações da vida, porque eu venci, vocês também devem realmente perseverar, porque vocês vencerão. Em Cristo, Paulo disse, nós somos mais do que vencedores. Vencedores de quê? Das tribulações e lutas da vida que procuram nos desanimar e nos fazer abandonar o caminho, buscando conforto, paz e segurança nesse mundo. Paulo olhou para a prisão dele e viu como a oportunidade de propagar as boas novas. Qual é a crise que você está passando? Como você pode glorificar a Deus nessa crise que você está vivendo? Primeiro, orando. Segundo, buscando entendimento na palavra. Como Deus quer que você se comporte. Como Deus quer que você realmente reaja em relação ao que você está vivendo na crise. O grande desafio nós como cristãos é reagir bem às agressões, é reagir bem às injustiças, é reagir bem diante de situações realmente de crise que nós estamos vivendo. No mundo tereis aflições, diz a palavra do Senhor, mas tem de bom ânimo, né? É fazer o bem quando nós recebemos o mal, é dar a outra face quando nós realmente recebemos uma agressão. É isso, é andar de acordo com a vontade do Senhor revelada nas Escrituras. É não se desesperar, é se apegar com Ele, entender e procurar Ele. Senhor, o que é que Tu tens com isso? O que queres com isso? Porque Jesus Cristo realizou coisas que os discípulos não compreendiam. E Ele disse, olha, o que eu faço agora,
não entendes, mas compreenderás depois, diz a palavra do Senhor. Paulo aproveitou aquela prisão, enquanto os soldados guardavam ele, ele falava de Jesus. Ele falava do reino de Deus. Ele falava da salvação. Ele falava que eles precisavam se arrepender. E o texto diz que toda a guarda pretoriana conheceu as suas cadeias no Evangelho. Paulo estava preso a Cristo. Por que Paulo reagia assim? Porque ele tinha, queridos, um foco no ministério que Deus lhe confiou da reconciliação. Para isso ele teve que desapegar de uma série de coisas. Aí ele diz no capítulo 3, lá na frente, verso 14, uma coisa eu faço, que é deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa aqui, o que é que Paulo diz? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Aleluia. Nada levava Paulo a tirar o foco da evangelização e da conquista de almas para Jesus. Você tem evangelizado? Na sua crise, você tem falado do amor de Deus? Você tem tido segurança de que seu nome está escrito no livro da vida e que você está aqui de passagem? Somente quem tem a visão de Cristo e do alto tem esse posicionamento, queridos. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais testemunhando de Jesus, mas evangelizando os crentes, porque estão em busca dos tesouros da terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Infelizmente, porque as igrejas estão pregando muitas palavras de alta ajuda. Você pode, você consegue, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer. Deus faz, mas esse não é o foco do evangelho, da pregação do evangelho. E você precisa vislumbrar o céu e desejar ardentemente estar com Jesus, como o apóstolo Paulo. Eu e você precisamos olhar realmente dessa maneira, porque o tempo de perseguição está chegando. Já estamos numa perseguição ideológica. Valores judaicos cristãos estão sendo abandonados, leis estão sendo criadas para que não se ensine sobre Deus, sobre Cristo nas escolas. Nós já estamos sobre esse estado de perseguição, mas vai chegar o tempo de perseguição física. De que se você pregar contrário aos valores do mundo, você pode ser preso. Porque vai criando uma série de termos, né? Que aí você não pode pregar ou falar sobre isso, porque tem um ali dentro que não concorda com você, e aí entra na justiça, como aconteceu com essa professora lá na Paraíba, que numa live ela começa a falar sobre os valores cristãos, né, que é contrário ao homossexualismo, e ali uma outra colega ouviu aquilo e entrou com ela na justiça. A igreja entrou em oração e graças a Deus ela não foi presa. Mas, queridos, perseguição ideológica que vai nos levar muitas vezes a prisões físicas. E aí, o que fazer diante dessa situação? Entrar em desespero? Paulo continuou pregando. Ele não deixou de falar do evangelho. Aí ele disse, eu quero que saiba disso, né? Que o que me aconteceu ajudou a propagar as boas novas, o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Paulo disse, ai de mim se eu não pregar esse evangelho, porque a mim foi imposta essa obrigação, né? Então, o que Paulo mostra aqui, quando ele escreve, é que ele propagou o evangelho, queridos, a toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio real. Ouviu do evangelho, porque ele era um preso, segundo o reino, de alta periculosidade. Vai, não sai essa palavra. Por quê? Ele estava pregando um outro reino. Aquele reino que Jesus Cristo disse a Pilato, não é deste mundo o meu reino.
o reino que é superior aos reinos deste mundo, né? Ele pregou, e você imagine um guarda se convertendo, já prega para outro, e aí o evangelho se expande ali em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, minha tribulação, essa luta, fique preocupado não, né? Deus tem um propósito e o seu propósito está sendo cumprido, as pessoas estão ouvindo o evangelho. A outra coisa que a tribulação na vida de Paulo realmente cooperou é que outras pessoas se sentiram confiantes para pregar as boas novas de salvação. No versículo 14 ele fala sobre isso, né? Diz aqui, a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então olha aqui, queridos, aquilo que aconteceu com o líder, com Paulo, cada evangelho levou os irmãos que Paulo tinha ganho para Cristo a pregar com mais ousadia. Se Paulo foi preso, nós também podemos ser. O importante é a gente glorificar o nome do Senhor. Eu vejo isso, a mesma atitude de Pedro e João quando foram presos, que as autoridades disseram, não pregue mais nesse nome. Aí Pedro e João disseram, senhores, vejam bem, nós não podemos deixar de pregar de falar do que temos visto e ouvido, porque importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles, encorajados, pregavam o evangelho mesmo sobre condições hostis. E os irmãos, mesmo sabendo que, como Paulo, poderiam ser presos, eles pregavam com ousadia a palavra do Senhor, para que as vidas pudessem ser salvas, porque a maior prisão de um homem não é a prisão física. A maior prisão na vida do homem é a prisão do pecado, que o condena e o leva para o inferno. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para libertar o homem dessas prisões. Porque se o Filho vos libertar, diz o apóstolo João, verdadeiramente sereis livres, diz o Evangelho de João, Jesus Cristo falando sobre isso. E conhecereis a verdade vos libertará. Pode prender o cristão fisicamente, mas não pode prendê-lo espiritualmente, porque ele está livre, Cristo libertou. Não pode prender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está livre. Quando você prega esta palavra, vai alcançando outras vidas, e essas vidas vão sendo libertas. Seja no palácio, seja na casinha de saber, Cristo liberta, transforma, salva, batiza no Espírito Santo, leva para o céu. Nós temos que pregar este evangelho. Nós temos que acreditar que Deus age em meio às crises. Outras pessoas foram motivadas. Paulo disse que tinha algumas que eram motivadas como revanchismo. Era o contrário a Paulo, e aí pregava o evangelho, talvez até denigrindo a imagem de Paulo, talvez um evangelho fácil, né? Não sei, mas o importante é que pregava o evangelho, e Paulo disse, isso é que importa. Se alguns pregam de boa vontade, ou outros se pregam realmente querendo provocar isso, né? Com esse tipo de sentimento negativo, não estou preocupado com isso não. O importante é que o evangelho seja pregado. Outras pessoas se sentiram confiantes. Olha, qual é a crise que você está passando? Você já pensou que Deus tem um propósito nisso? Que propósitos são esses? Primeiro, levar a testar a sua fé. Se você vai agir como aqueles que vislumbram o céu, ou se você vai agir no desespero, na luta. Segundo, é entender que Deus tem o propósito de tornar o evangelho conhecido. É você estar disposto a anunciar esse evangelho, a falar de Jesus, a falar da salvação eterna, a pregar o arrependimento.
Esse é o outro propósito. E tem um terceiro propósito. Levar você a amadurecer na dependência e na confiança de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não devemos entrar em crise. Deus está cuidando de você. Se Ele está cuidando de mim, por que Ele não cura? Se Ele está cuidando de mim, por que Ele não abriu uma porta de emprego? Eu estou vivendo na dependência de ajuda, né? Se Ele cuida de mim, por que aconteceu isso, essa tragédia na minha vida? Se Ele cuida de mim, por que as coisas não estão dando certo? A gente tem uma série de porquê quando a gente não confia totalmente em Deus. E essa falta de confiança é porque nossa intimidade com Ele é muito pequena. É muito pouca, está muito aquém. O que nós precisamos fazer é buscar intimidade com Deus, porque aceitamos como Jó, tanto o bem como o mal que Deus permite sobre a nossa vida. E aí nós não negamos, não murmuramos, não falamos mal, mas a gente tem discernimento e paz no coração, porque sabe que Deus caminha junto com a gente. Porque na fornalha Ele está conosco. Nas tempestades, Ele está no nosso barco. Na cova do leão, Ele também continua ali. O leão passa fome, mesmo olhando para a comida que somos nós. A Bíblia diz que nós devemos, então, entender que Satanás vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas ele passa fome quando nós temos comunhão com o Senhor. Nós devemos entender que ainda que a fornalha seja aquecida, o quarto homem está ali conosco. E o fogo não arderá em nós, como está escrito na palavra do Senhor: quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Porque o Senhor está conosco, no controle de todas as coisas, para nos proteger, nos guardar, nos ajudar e também nos fortalecer na crise. Crise é sinônimo de oportunidade. Oportunidade de glorificar a Deus. Oportunidade de tornar Jesus conhecido. Oportunidade de expandir o reino de Deus. Mas como é que eu vou descobrir essas oportunidades? Orando ao Senhor. Senhor, mostra o que tu queres que eu faça. Mostra que oportunidade eu tenho. Qual é o meu primeiro foco? Falar de Jesus. Evangelizar, mostrar que o Senhor é Deus, de glorificar o nome dele. Eu lembro de Daniel, jovem, lançado fora da sua terra, no exílio, mas servo de Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que muda os governos e os reinos. Servo, mas se você é servo de Deus e esse Deus de vocês, por que Ele permitiu todo esse sofrimento e vocês hoje não estão na sua terra? Porque Ele tem propósito na vida dos servos do Senhor. Ele é Pai que corrige, Ele é Pai que disciplina, né, para nos tornar melhor para Ele. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, e a gente tem que aceitar a sua vontade soberana. Mas Ele tem propósito. Busca e Ele vai te revelar o propósito e a oportunidade na crise. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira oportunidade é a oportunidade de nos tornar melhor, né? De estar tratando e trabalhando o meu e o seu caráter. Segunda oportunidade, queridos, é a oportunidade de ver a gente glorificando a Ele, agindo mesmo em meio à dor, à tristeza, à angústia, mas a gente permanece firme fazendo o que lhe agrada. E depois a gente vai dizer: foi bom eu ter passado pela aflição, porque isso me fez crescer. E a outra é entender que Deus, Ele quer ser conhecido.
quer que sua salvação seja conhecida pelos homens. E aí ele quer usar a mim e a você. É por isso que as crises podem ser oportunidade para Deus agir. Agir como? Na expansão do seu reino. Agir como? No tratamento do meu e do seu caráter. Agir como? Levando a gente a perseverar e despertar outros à fé e saber que há um Deus que cuida de nós. Eu quero terminar com um testemunho de um pastor africano. Quando a ponte Teshman em Gana, na África, desabou, os moradores de um vilarejo chamado New Crow ficou ilhado. Eles ficaram ilhados. Muitos membros não compareceram à igreja, ao culto do pastor Samuel Apiá. E aquela comunidade, porque eles moravam em Tecman, aliás, em Neucovo, e era do outro lado do rio. E aí, em meio àquela crise, o pastor Samuel, ele tenta expandir o orfanato da igreja para cuidar mais de órfãos. Aí ele ora ao Senhor e a sua igreja começou a fazer reuniões, ao ar livre em New Crobo, que estava ilhado. E logo aquela igreja começou a batizar muitos novos convertidos. E ali nasceu uma nova igreja, de uma crise. E aquela nova igreja tinha mais espaço para cuidar de mais órfãos que esperava ser alojado. Deus, ele tecia ali a obra de restauração naquela crise. A crise, queridos, nos dá a oportunidade de produzir e de fazer maior. A gente só precisa descobrir, de fazer mais. Não devemos nunca esquecer de que Deus, ele age em meio à crise, queridos. O que a gente precisa buscar é saber como ou de que maneira ele pode agir em nossas tribulações hoje. A gente precisa descobrir e assim honrar o chamado que ele nos fez. Foi o que o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço. Paulo fez tanta coisa, mas ele tinha um foco: alcançar almas para Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Querido, não se engane com essa falácia e essa filosofia que o mundo prega do bem-estar aqui na terra, de uma vida boa, de pessoas que são contrários aos valores judaicos cristãos e acham que são felizes. Não se engane. As pessoas, elas demonstram que estão bem aparentemente, mas o seu coração está ali em conflitos, que a filosofia humana e os prazeres terrenos não pode ajudar, nem pode realmente mudar a sua realidade. Porque o homem só encontra paz e felicidade em Deus, e isso através de Jesus Cristo. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso nós precisamos entender que as tribulações são oportunidades que Deus nos dá para honrá-lo e para tornar seu Filho conhecido e a sua salvação, para que vidas se convertam e recebam libertação. Você já perguntou a Deus? De que maneira, Deus, tu pode agir em minha tribulação hoje? Pergunte, que ele vai te responder, ele vai te mostrar, ele vai te iluminar. Veja que apesar dos obstáculos, o pastor Samuel e o apóstolo Paulo descobriram novos caminhos de Deus agir em meio à crise que eles passaram. Você também pode descobrir. Deus pode te revelar. Continue orando, honrando a Ele, glorificando, porque nada acontece sem a sua vontade. E Ele o faz. Por quê? Porque Ele sabe.
o que eu e você precisamos. Que você procure buscar entender isso. Paulo sabia. Por isso, ele diz ali aos cristãos em Filipe: eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa entender isso. Você não é obra do acaso. Deus te fez com o propósito de glorificar a Ele e dar louvor ao seu nome. Deus te salvou com o propósito de levá-lo para o céu. Eu e você não temos morada permanente aqui neste lugar. Em meio à crise, continuamos seguindo ao Senhor, fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Em meio à crise, devemos nunca perder o foco. Nós precisamos entender isso. Que Deus te ajude e que você busque conhecer a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Não deixe de orar, não deixe de ler, de refletir, não deixe de ensinar a verdade de Deus para as pessoas. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, como está escrito em Hebreus. O dia do Senhor se aproxima e os sinais estão aí. Nós precisamos estar num estado de alerta. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a palavra e o louvor daqueles que amam a sua vinda. Que Deus te abençoe. Que você possa se fortalecer na fé e saber que essa luta e essa prova não é para te destruir, mas é para te fortalecer e para você glorificar o nome do Senhor. Um abraço, Deus abençoe sua vida, seu coração seja cheio de Deus, para que você possa ser instrumento de reconciliação na vida de muitos que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia. Hoje à noite nós temos culto às 7h30 da noite na Igreja Batista Missionária aqui no Prado e nas nossas congregações na Avenida Central em direção a Coab e também no bairro do Divino. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por esta palavra, pelo Teu Espírito Santo, por falar ao nosso coração. Nos ajude a ver, Senhor, oportunidade em meio às crises. Oportunidade de glorificar Teu nome, oportunidade de anunciar Jesus, oportunidade de exercer o ministério da reconciliação. Abra os nossos olhos, nos dê graça e poder para, ó Deus, honrar a Ti e não ter uma linguagem de murmuração, mas uma linguagem de louvor, de ação de graça, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E como disse Paulo aos Filipenses, aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. E eu te peço, ó Pai Santo, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa essas vidas para que elas possam ver, ó Deus eterno, o Senhor agindo em meio às tribulações e às crises que elas têm vivido. Eu oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Quero mandar um abraço e um alô aqui para as pessoas que estão conosco nesta manhã de quarta-feira, né? Um abraço aí para o nosso querido pastor Ribamar, né? Que é lá de Serrita, filho do pastor Chagas. Deus abençoe no nome de Jesus, né? E também quero mandar um alô aqui para Célio, lá em Mirandiba, que todas as manhãs está conosco. Um abraço, Célio, Deus te abençoe, né? Deixa eu ver quem mais tem, mais gente aqui. Francineide, irmã Francineide, Deus abençoe no nome de Jesus. Ela está dizendo aqui, a paz do Senhor. Nossa irmã Rita de Cássia, né? Que é aí a mãe de Cássia também, de Carla. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Ok, deixa eu ver aqui quem mais aqui comentou.
Deixa eu ver aqui quem mais comentou. Nossa irmã Yolanda Dantas, né? Lá em Garanhuns, Yolanda que é aqui de Salgueiro, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Yolanda Dantas também, a Lorival, um abraço, estamos com saudade de você, tá bom, Yolanda? Deus te abençoe no nome de Jesus, ok? Deixa eu ver aqui quem é mais que eu posso aqui tá lembrando. Irmã Euda, né? Nossa irmã Euda também, que está, como é que diz, assistindo também aqui a nossa live, né, irmãos? Irmã Euda e também Charles, está aí assistindo, Charles Mazuki, Deus abençoe. Um abraço, pastor Cláudio, também lá em Orocó, ok? Um abraço mesmo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Deixa eu ver aqui, querido, se eu consigo ver mais gente aqui que apenas curtiu. Sempre digo que aqueles que curtem, fica mais difícil para mim falar, porque já não aparece no celular aqui aqueles que curtiram, né? Mas ainda assim eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, porque tem estado conosco, tá bom? Amanhã estaremos de volta com mais uma palavra de esperança, de fortalecimento e de fé para a tua vida e para o teu coração. Entra no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Nós estamos faltando pouquinho para chegar a 1000. Falta 38 pessoas por aí, tá certo? Se você for lá e clicar, se você compartilhar e convidar mais amigos, eu creio que nós vamos chegar a 1000 inscritos no YouTube, tá bom? É de lá que nós transmitimos nossos cultos. Um abraço, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.